Nesta aula de pesquisa operacional, nós vamos falar sobre representação de valores discretos. Vejamos aqui esse exemplo. Reescreva o modelo a seguir como um problema de programação inteira mista. Bem, vamos dar uma olhada nessa formulação. Temos aqui a função objetivo, maximizar 8x mais 6y. Depois, a primeira restrição, 3x mais 8y menor ou igual a 40, 5x mais 3y menor ou igual a 22. Por enquanto, essas restrições estão bem parecidas com o que a gente viu até agora. Aqui embaixo temos a declaração de que o x pertence ao conjunto que tem os números 1, 3, 4 e 6. E por último, a declaração de que o y é não negativo. A única coisa que está diferente aqui é essa restrição aos valores de x. E esse tipo de restrição foge um pouco das regras dos algoritmos mais comuns, como o simplex e o branch and bound, que nós veremos em aulas mais à frente. Se o x estiver restrito a um conjunto como esse, os programas não conseguem resolver. E é preciso reescrever essa variável de modo que os problemas possam ser resolvidos pelos algoritmos e pelos programas específicos para isso também, como o LPsolve, que nós usamos aqui nessas aulas. Bem, mas então, quais são os valores permitidos para as variáveis? Os valores permitidos são dentro de um intervalo real, ou todos os números reais no intervalo, ou então todos os números inteiros dentro desse intervalo. O que não pode é algo do tipo que está aqui, em que o intervalo vai de 1 até 6, porém os números 2 e 5 estão excluídos. Então veja, se nós tivermos aqui a reta real, e nessa reta marcarmos alguns valores, aqui no caso de 1 até 6, nós poderíamos, por exemplo, considerar todo o intervalo para o valor de x. Mas, ao excluir esses dois números, o 2 e o 5, nós estaremos causando uma dificuldade para os algoritmos e eles não conseguirão resolver. Na verdade, muitos programas para a resolução de problemas de otimização não vão nem permitir que a gente declare a variável desse jeito. Então, o que nós temos que fazer é uma transformação nessa variável de modo que ela possa ser declarada. E essa transformação, muitas vezes, vai envolver o uso de outras variáveis, por exemplo, variáveis binárias. E é isso que nós veremos nesta aula, como fazer essa substituição para que o problema possa ser resolvido pelos algoritmos clássicos. Muito bem, então vamos ver como fazer essa transformação. E a ideia, na verdade, é simples. O que nós faremos é inserir variáveis binárias x e y, cada uma dessas variáveis associada a um dos elementos do conjunto que tem os valores permitidos para x. Então veja, nós temos a variável x, que é a variável original do problema, e essa variável vai ser desmembrada, entre aspas, em 4 outras variáveis, x e y, ou seja, x1, x2, x3 e x4. E cada uma dessas 4 variáveis vai estar associada a um desses 4 elementos. Então, a variável x1 está associada ao 1, a variável x2 está associada ao 3, a variável x3 ao 4 e a variável x4 ao 6. E para representar essa expressão, a de que x pertence a esse conjunto, nós usaremos duas igualdades. Nessa primeira igualdade, veja que nós temos aqui a soma das variáveis x e y é igual a 1. E essas variáveis são todas binárias. Então, o que essa igualdade representa? Essa igualdade está dizendo que exatamente uma dessas 4 variáveis será igual a 1 e todas as outras serão iguais a 0. Isso é o mesmo que dizer que o x terá exatamente um desses 4 valores. E transformar isso numa expressão matemática é o que está nessa segunda igualdade. X é igual a 1x1 mais 3x2 mais 4x3
mais 6x4. Então veja, se apenas uma dessas 4 variáveis terá o valor igual a 1 e todas as outras serão iguais a 0, o x terá exatamente um dos 4 valores pertencentes a este conjunto, que é exatamente o que nós queríamos. Portanto, na formulação, o que nós faremos é retirar essa expressão, adicionar essa primeira expressão que está aqui, e em todo lugar onde haja um x, nós substituiremos por esses 4 termos que estão aqui. De modo que a variável x não estará mais presente na formulação e no lugar dela estarão as variáveis x1, x2, x3 e x4. Está aqui o modelo completo, reescrito de modo a poder ser resolvido pelos algoritmos clássicos e os programas de resolução de problemas de otimização. Em todo lugar onde havia um x, existe agora essa expressão, 1x1 mais 3x2 mais 4x3 mais 6x4. Então temos isso na função objetivo, nas duas restrições, e é preciso também incluir uma nova restrição, dizendo que a soma de todos os xi é igual a 1. E isso vai fazer com que exatamente uma dessas 4 variáveis seja igual a 1. Também é preciso incluir a declaração de que as variáveis xi são binárias. E a variável y, como já era uma variável contínua e não havia nenhum problema com ela, não precisa ser modificada. Um último detalhe que poderia ser feito aqui é fazer a distributiva das operações. Então, por exemplo, fazer aqui 8 vezes 1, 8 vezes 3, 8 vezes 4 e 8 vezes 6, de modo que essa função objetivo seria 8x1 mais 24x2 mais 32x3 mais 48x4 mais 6y. Para escrever a formulação no papel, do jeito que está aqui, fazer essas operações de distribuição é opcional. No entanto, quando nós formos utilizar o software, será preciso fazer essas multiplicações, pois ele não entende o uso de parênteses. E de maneira análoga, o mesmo terá que ser feito nessa primeira restrição e nessa segunda também. Está aqui a formulação dentro do LPsolve. A variável x foi substituída por x1, x2, x3 e x4. Então, temos aqui a função objetivo escrita sem nenhum parênteses. A mesma coisa para as duas restrições. O x foi substituído pelas variáveis xi. Temos aqui a restrição adicional de que a soma de xi é igual a 1. E, por último, a declaração de que as variáveis são todas binárias. Resolvendo esse problema, obtemos a seguinte solução. O valor de x2 é igual a 1, o valor de y é 2,333 dízima periódica, que é a mesma coisa do que 7/3, e o valor da função objetivo é 38. Só relembrando que esse x2 está associado ao valor 3. Então, na verdade, lá na nossa formulação inicial, é como se o valor de x fosse igual a 3. Finalizamos esse exemplo e no próximo nós veremos como é possível linearizar algumas funções não lineares, usando a mesma ideia deste exemplo aqui, fazendo a representação dos valores discretos da variável. Vejamos aqui o exemplo 2, que tem o mesmo enunciado do primeiro exemplo. Reescreva o modelo a seguir como um problema de programação inteira mista. O problema é minimizar a função x² mais 21y, sujeito a 2x mais 3y maior ou igual a 12. X está no conjunto que possui os números 1, 2, 3 e 4, e y é maior ou igual a 0. Nesse problema, a função objetivo possui o termo x², que é um termo não linear. Portanto, ele não se enquadra como um problema de programação inteira mista. Ele é um problema não linear. E nesta parte do curso de pesquisa operacional, nós não estamos trabalhando com esse tipo de problema.
O que nós iremos fazer, portanto, é transformar essa função não linear em uma função linear, ao custo de se introduzir outras variáveis. Então, vamos ver como pode ser feita essa transformação. Para começar, nós vamos introduzir uma variável binária associada a cada valor possível de x. Essas variáveis binárias são as variáveis x1, x2, x3 e x4, associadas aos números 1, 2, 3 e 4, que são os números que estão no domínio de x. Então, aqui estamos trocando a variável original, que é x, por 4 variáveis binárias novas, x1, x2, x3 e x4. Essa parte é muito parecida com o que nós fizemos no exemplo 1. Temos aqui uma restrição que vai garantir que exatamente uma das variáveis xi é igual a 1 e as outras são iguais a 0. E, em segundo lugar, temos a substituição que será feita na formulação. Onde estiver escrito x, nós escreveremos a expressão que está aqui embaixo. E a partir dessa expressão, nós teremos o valor de x. Como dentre as variáveis x1 até x4, apenas uma tem o valor igual a 1, então o valor de x será 1, 2, 3 ou 4, dependendo de qual variável será positiva. Já fizemos a substituição para o x, agora precisamos fazer a substituição no x ao cubo. E já que o x pode ser igual a somente os valores 1, 2, 3 ou 4, os valores de x ao cubo poderão ser somente os valores 1, 2, 3 e 4 elevados ao cubo. Ou seja, são os valores 1, 8, que é 2 ao cubo, 27, que é 3 ao cubo, e 64, que é 4 ao cubo. E lembrando que a cada um desses valores nós temos uma variável associada, faremos a mesma coisa para a expressão do x ao cubo. Podemos escrever esse termo como sendo 1x1 mais 8x2 mais 27x3 mais 64x4. Como apenas uma dessas 4 variáveis terá o valor igual a 1, então o valor de x ao cubo será exatamente 1, ou 8, ou 27, ou 64, dependendo de qual variável terá o valor positivo. Dessa forma, nós escrevemos o termo x ao cubo com uma expressão equivalente e que é linear. O modelo completo, com as substituições feitas, é esse daqui. Na função objetivo, temos essa expressão que equivale ao x ao cubo. Então, aqui temos 1x1 mais 8x2 mais 27x3 mais 64x4 e mais o 21y que estava na expressão original. Nas restrições, temos aqui sujeito a 2, e isso daqui era o antigo x, mais o 3y, que também estava na expressão original, maior ou igual a 12. Temos que adicionar essa igualdade para garantir que apenas uma das variáveis xi seja igual a 1, declarar que essas variáveis são binárias e a variável y não precisou de nenhuma transformação. Aqui dentro do LPsolve, temos a função objetivo escrita com as 4 variáveis no lugar da variável x. Depois das duas restrições, todas as variáveis binárias, lembrando que o y é uma variável contínua e não precisa ser declarada. A solução ótima desse problema é x2 igual a 1, y igual a 2,666 dízima periódica, que é igual a 8 sobre 3. E esse x2 igual a 1 equivale à variável antiga x ser igual a 2. O valor ótimo da função objetivo é 64. Finalizamos aqui mais uma aula em que vimos alguns exemplos sobre como fazer representações de valores discretos.
Esse é um tópico muito importante, principalmente na utilização de modelos de grande escala, e é um tipo de transformação que não depende da aplicação. E é por isso que eu trouxe para vocês um problema já escrito com expressões matemáticas, para que nós pudéssemos olhar para a expressão em si e não para a aplicação do problema. Espero que vocês tenham compreendido como essas transformações são feitas e eu espero você na próxima aula.